Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaac Goldinho. Para quem não me conhece, estamos com mais um episódio do nosso programa Prosa Administrativa. Hoje a gente tem uns dois convidados muito especiais, que é Marcos Vinícius Machado, né? E Ezequias Goldinho de Assis. E nós iremos falar hoje sobre o nosso William Shakespeare brasileiro. Como seria William Shakespeare, um Machado de Assis britânicos? É isso que nós vamos descobrir hoje. E hoje, para vocês, que eu esqueci de falar no começo, né, porque eu me empolguei, mas nós iremos falar sobre o conto O Enfermeiro, no nosso grandioso Machado de Assis. E para vocês não ficarem perdidos durante a história, nós vamos fazer um leve resumo para vocês entenderem melhor. Vamos passar agora para o nosso amigo Iago, que ele vai explicar. Vamos lá, Iago! Oi pessoal, e aí Isaac, Ezequias, Marcos, e aí todo mundo que está assistindo o podcast pelas suas telas. Hoje eu vou apresentar aqui um resumo de forma detalhada do conto Enfermeiro, conto machadiano Enfermeiro, que vai fazer parte ali do movimento literário brasileiro realista, o realismo na verdade, né? E aí esse conto ele vai ser em primeira pessoa, em que o narrador se chama Procópio. Ele é um homem simples, de origem simples, que apesar de todas as pessoas falarem, ele aceita um trabalho como sendo enfermeiro de um coronel ali idoso, aposentado, chamado Felisberto. E aí desde o início, o coronel ele é apresentado na narrativa como uma pessoa autoritária, como uma pessoa violenta, cruel. E aí ele vai maltratar o nosso personagem principal durante a narrativa, uma parte da narrativa, com ofensas, humilhações e até agressões físicas. E que vai ali criar um clima de tensão durante ao decorrer da história. E aí o Procópio, nosso personagem, ele vai suportar essa situação por necessidade, porém aí em um determinado momento, uma crise de raiva ali, o coronel ele vai ter uma crise de raiva, e aí após ali uma discussão violenta, o coronel ele vai partir para cima do Procópio, né? Ele vai jogar objetos no Procópio, e o Procópio vai para cima do coronel para revidar, estressado também. E nessa de revidar ele acaba assassinando de forma acidental o coronel. E aí, após a morte, após o assassinato acidental, ele vai tentar esconder os sinais da agressão que o coronel sofreu por parte do nosso personagem principal. E aí ninguém descobre. Ele consegue esconder e ninguém descobre que ele assassinou de fato o coronel. E aí, após isso, com o decorrer da história, ele vai sentindo culpa, remorso, com medo de ser descoberto e um peso enorme na consciência. Só que, no entanto, com o passar do tempo, esse sentimento vai sendo ocupado por outro, que é a autojustificativa. Então, ele vai tentar autojustificar a sua culpa com o propósito de amenizar a culpa, de fato. Ele vai fazer essa autojustificação. E aí ele começa a pensar que que o coronel era um homem mau, que ele fazia mal a todo mundo e que a sua morte ela não teria sido ruim porque ele era uma pessoa ruim, e sim um castigo justo pela maldade daquele homem. E aí essa mudança de pensamento vai acontecer no nosso personagem principal. E aí tem um ponto decisivo, né, que é o fechado do enredo, fechado da história, quando ele descobre, que é o ponto ali, que é o desenrolar da história, que o nosso personagem vai descobrir que o coronel deixou uma herança para ele, né? Como forma de agradecer pela paciência que ele tem com o coronel, apesar do coronel ser ruim. E aí, de forma grosseira, esse é o resumo detalhado do nosso conto. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e agradeço pela oportunidade de estar participando aqui desse podcast. Valeu, pessoal! Certo. O cara é muito competente, faz o trabalho dele bem feito. É por isso que o Iago está no meu canal, trabalhando junto comigo. Ezequias, agora um ponto que eu achei muito interessante foi se foi uma autodefesa ele ter matado o coronel ou foi um ódio acumulado durante vários tempos? Sinceramente, no meu ponto de vista, eu acho que foi um ódio acumulado. Ele pegou todos aqueles acontecimentos passados, tudo aquilo que o coronel fazia, né, insultos, tudo aquilo, e gerou uma explosão de raiva a partir quando o coronel joga aquela moringa na cara dele. Ele explode em raiva
e esgana o coronel e mata o coronel. Ou seja, eu acho que está muito mais relacionado com todos os acontecimentos passados do que só a legítima defesa em si daquele momento. E nessa aconteceu eu achei muito pesado, porque quando ele descobre que uma parte da herança tinha ficado pra ele, né? Aí o cara via que o coronel tinha um afeto por ele, gostava dele. E Marcos, tu acha que quando ele recebeu essa herança, amenizou ou agravou o caso? Logicamente agrava, né? Porque a gente tem aqui um caso... É um homicídio, né? É um homicídio. Agrava. Um homicídio que não foi qualificado, ou seja, não foi um assassinato qualificado, não foi assassinato, mas foi um homicídio. A gente pode observar o quê? O cara que tinha certa consideração por ele acaba sendo assassinado por ele mesmo, por simplesmente confundir as coisas. Confundir não, né? Não ser recíproco na hora de se tratar como queria, né? Porque fazia parte da personalidade do coronel e ele simplesmente não gostava e se tratava como tal, né? Tipo, o cara que cuidava, o cara que tomava de conta do coronel, o bom moço da situação, naturalmente, fez o pior que poderia se imaginar. Mas a pessoa percebe que, que o narrador é um narrador personagem. E se a gente pode confiar realmente nele, você acha que o que ele está falando é realmente a verdade? Porque a gente não vê o ponto de vista de outras pessoas, só a dele. No ponto de vista do narrador, quando nós olhamos para o narrador, nós temos aquela velha história do lobo mau, né? O lobo mau, na perspectiva dele, é o bonzinho. Ou seja, nós estamos diante de um conto no qual o narrador ele só retrata acontecimentos passados, ou seja, nós temos só a visão do narrador, que foi quem participou de todos os acontecimentos. Ele tem um ponto de vista dele, tem todos os fatos que ele contou na perspectiva dele. Ou seja, nós temos um narrador não confiável, nós não temos um narrador onipotente, o que está olhando de fora da situação. Na minha perspectiva, ele também não é confiável, porque ele está contando a história, ele é um narrador, ele pode manipular toda a situação e ele tenta se convencer que o que ele fez não é tão errado. Pô. A gente pode observar isso quando ele recebe a herança e por tomar a atitude que ele tomou, né? Tanto que ele continua se tratando como um bom moço, se retratando como um bom moço para as demais pessoas, mesmo tendo feito o que ele fez e sabendo do que ele tinha feito. Então, por isso, ele não é confiável. Estou convicto disso. Interessante, interessante. Então, pessoal, esse foi o nosso canal. Estava esquecendo um ponto importante. A gente sempre libera para fazer uma pergunta, né? E vamos abrir o celular e perguntar. Cateto Fonseca fez a seguinte pergunta. Vocês acham... Não, peraí, li errado aqui. Que características machadianas tem presente nesse conto? Dá para ver muitas características machadianas diante do conto, principalmente a ironia, por exemplo. A ironia machadiana está muito presente no conto, porque nós temos aquela questão de o Procópio está querendo se livrar do coronel, mas depois que tudo aquilo acontece, que ele mata o coronel, só que ninguém sabe, e as pessoas vêm falar que ele era ruim, que ele era isso, era aquilo, o Procópio vem e fala, não, ele não era tão ruim, ele era um senhor complexo. Uma ironia daquela situação, né? Um senhor complexo. Ou seja, tudo diante disso nós temos toda essa ironia, né, do ponto machadiano. Interessante. Então, obrigado, telespectadores, e aos convidados por terem aceitado o pedido, né? Um ótimo episódio, agradeço muito e é o fim. Obrigado.